Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Desta vez, o pós-jogo de Santos 1, Corinthians também 1. Ou melhor, Corinthians 1 e Santos também 1, já que o jogo foi fora de casa. Então, como eu já disse, Santos e Corinthians se enfrentaram na noite de domingo e empataram em 1 a 1 na Neoquímica Arena. O Santos foi até São Paulo visitar o outro rival alvinegro aqui do estado de São Paulo. O jogo foi um jogo muito duro, muito tenso para o torcedor santista, também para o time. Tivemos algumas perdas durante a partida, mas no final das contas conseguimos conquistar um ponto, e um ponto muito importante para o Santos no campeonato, já que desta vez a rodada foi favorável para o Santos. É claro que o ideal era a vitória, né? O resultado não foi um excelente resultado, mas acredito que tenha sido um bom resultado para o Santos, não só pelo cenário como se desenhou a partida, mas também pela tabela. O Santos encerra aqui a 30ª rodada em 16º, a primeira equipe fora do Z4, mantém a distância de 2 pontos da zona de abaixamento, já que Vasco e Goiás empataram nesta rodada, então nenhum dos dois conseguiu diminuir a distância para o Santos. Então, como eu já tinha dito no vídeo do pré-jogo de Santos e Corinthians, se o jogo entre Goiás e Vasco empatasse, já não teria chance alguma do Santos ser ultrapassado. Então o Santos não só se manteve, mas como ainda somou mais um pontinho e não deixou a distância que antes era de 2 pontos diminuir para 1. Manteve ela em 2 pontos porque também somou. Então acho que foi um jogo muito importante. O Santos, a tabela do campeonato, o Santos está a 2 pontos da zona de rebaixamento, mas apenas 4 do 12º colocado, que é o Inter. Então o Santos ainda está naquele meio termo, de ainda está no sufoco, mas ainda tem a esperança de uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Na tabela vou passar para vocês certinho como ela está agora. 12º o Inter com 38 pontos, aí empatados em pontos o 13º, que é o Cruzeiro, e o 14º, que é o Corinthians, empatados com 37. 15º e 16º empatados em pontos também, mas a distância no saldo é Bahia em 15º e o Santos em 16º. O saldo do Bahia é melhor que o Santos que tem um saldo, se eu não me engano, de menos 20 ou menos 21, algo do tipo, acho que menos 20, então é um saldo bem ruim do Peixe, que acaba fazendo com que ele fique uma posição atrás do Bahia. E dentro da zona de abaixamento agora, Goiás com 32 pontos, distância de 2 pontos para o Santos, e o Vasco 18º com 31. Aí os que para mim já estão rebaixados, Coritiba com 19º com apenas 23 pontos, e o último colocado, o América Mineiro, o 20º, com apenas 19 pontos em 30 jogos. Então, uma situação que para o Santos ainda é tensa pela proximidade da zona, mas que ainda tem aquele ar, aquele respiro de putz, dá para escapar, dá para melhorar no campeonato. O Santos que tem uma parada muito dura agora no meio de semana contra o Flamengo em Brasília, mas venceu o Palmeiras fora, venceu o Grêmio na Vila, que era o atual vice-líder do campeonato. Então o Santos tem feito bons jogos. Inclusive, mais pra frente eu vou falar, esse foi o pior jogo do Santos, ao meu ver, sob o comando do Marcelo Fernandes. Claro, já excluindo o 7 a 1, porque aquele jogo pra mim é um ponto fora da curva. Todos sabem os motivos da derrota. Todo mundo sabe que teve um gol contra com 40 segundos que abala a equipe. Todos sabem que, por exemplo, o Dodô entrega um dos gols pro Inter muito rápido, que com 13 minutos já estava 2 a 0. E todos sabem que, infelizmente, o Vladimir foi muito mal e falhou em diversos gols. Então, pra mim, aquela partida... E o Santos já estava, como eu já disse em outros vídeos, sem João Paulo, Jean Lucas e Soteldo, que são praticamente os 3 principais pilares, tirando o Marcos Leonardo, desse time do Santos. Então, acho que é um resultado fora da curva que a gente nem deve considerar. Pelo momento do Santos, é um jogo que deve ficar esquecido. E, claro, mais pra frente será relembrado, porque é inegável que um 7 a 1 vai ficar na história. Mas eu acho que, pelo momento, vale a pena o Santos esquecer esse jogo e se basear nos outros. Se é para se basear numa derrota, que seja o 3 a 1 contra o Bragantino, onde o Santos vai bem, que faz novamente aquela blitz nos minutos iniciais e quase abre o placar. E novamente, contra o Coritiba repetiu, conseguiu fazer o gol, e contra o Corinthians tentou fazer isso no início do segundo tempo dessa vez e quase conseguiu. O Santos em 50 segundos tinha dado 2 finalizações no gol do Cássio. Então acho que o Santos tem esses primeiros instantes de partida de tempos muito bons, mas então para mim, infelizmente, essa partida contra o Corinthians foi o nosso pior jogo sobre o comando do Marcelo, já tirando, como eu disse, o do Inter. Mas mais pra frente eu explico o porquê. O time todo, no caso, foi mal, mas houveram poucos jogadores para mim que se sobressaíram um pouco. O caso do próprio Mendonça, que entrou no segundo tempo, para mim entrou muito bem, acertou os passes, algo que
Perdão, algo que a gente não via acontecendo recorrentemente. Ele entrava mal, dessa vez ele entrou bem, veio acertando as jogadas, os passes, e claro, não só por isso, mas também fez o gol do empate, um gol de uma cobrança de pênalti sofrido pelo Soteldo, em que o Soteldo pega a bola para cobrar, e o Mendonça chega nele e diz que estava confiante, que gostaria de bater, e o venezuelano autoriza, né? Falas do próprio Mendonça na entrevista pós-jogo. Então o Mendonça entra mais uma vez, bate bem o pênalti, já tinha cobrado em outra oportunidade, acho que foi contra o Goiás, na Vila, que ele bateu muito bem e empatou o jogo para o Santos. Então destaque para o Mendonça, destaque também para o segundo tempo do Soteldo. O Soteldo estava mal, estava meio sumido na partida no primeiro tempo, mas no segundo ele criou mais oportunidades para o Santos. Para mim se destacou na segunda etapa. Claro, também conseguiu cavar o pênalti. Cavar não, para mim foi pênalti mesmo, ele sofre o pênalti, mas para mim o primeiro tempo é ruim, mas o segundo é destaque. Então ele é decisivo, ele decidiu evidentemente a partida para o Santos, então acho que vale a pena citar o nome dele. O Furt mais uma vez entra bem, mais uma vez ele entra bem e não faz o gol. Nas outras vezes ele sempre estava bem, fazia os gols, mas agora ele vem se mostrando importante mesmo sem fazer os gols. Ele cria perigo, ele cria novas opções de jogadas para o Santos, por ser um 9 mais diário, um 9 mais fixo. Então acho que é importante para o Santos ter uma peça como o Furt no elenco. E por fim, que para mim foi o principal destaque do Santos, não é surpresa para ninguém. Acho que a gente já fala dele como o principal destaque desse time tem uns 3 anos, que é o goleiro João Paulo. Para mim é um dos melhores goleiros do Brasil, se não o melhor. Merece, assim como alguém disse na transmissão, uma chance na seleção brasileira, assim como o Marcos, já que faz 3 anos que o João Paulo figura entre os melhores, se não o melhor goleiro do país, e até hoje não recebeu essa oportunidade. O João fez diversos milagres. Se não fosse ele, o Santos teria tomado uma goleada ontem, uma goleada que poderia ser histórica, uns 4-5 em Itaquera. O João Paulo fez milagres ontem, ele não fez apenas grandes defesas. O João Paulo fez milagres e salvou a pele do Santos mais uma vez. Até no próprio gol sofrido pelo Santos, o gol contra do Jean, que mais pra frente eu vou falar, o gol do Jean surge de um rebote, de um milagre do João Paulo, uma cobrança de escanteio, um desvio de cabeças do Gil, talvez, que o Yuri Alberto fura, não consegue finalização, e o Jean tem a infelicidade de, numa tentativa de afastar a bola, escorrega, pega de mau jeito na bola, ele tenta mandar pra cá, a bola vai pra lá e acaba entrando no nosso patrimônio, infelizmente. Então, partidaça do João Paulo, uma das melhores dele com a camisa do Santos, que infelizmente não foi de vitória, mas foi um empate em que o Corinthians em si mesmo não conseguiu fazer o gol no João Paulo, né? Quem fez foi o Jean, mas isso eu vou comentar agora, porque é o próximo jogador que eu vou citar. Agora eu fiz uma listinha com alguns pontos que eu acho que valia destacar da partida. Para mim agora, como eu já disse anteriormente, são poucos os destaques positivos que eu já citei, e queria só me estender um pouco mais no João Paulo do positivo. Para mim agora vem 2 destaques negativos da partida. O Jean Lucas, para mim é um deles, para mim fez a sua pior partida com a camisa do Santos desde que chegou. Nunca tinha atuado tão mal na partida, não é nem pelo gol contra, ele foi mal no decorrer do jogo mesmo. Não apenas pelo gol contra, mas também pela consequência que isso gerou nele na partida. O gol contra surge nos primeiros minutos do segundo tempo e a partir dali eu acho que o Jean Lucas se perde no jogo de vez. Ele se desconecta, fica mais afobado, mais ansioso, claro, fica uma pressão muito grande, aquela tensão, até porque o estádio está todo contra ele, então fica um clima ainda mais hostil. Então acho que o Jean pode ter sentido um pouco desse baque do gol contra, um pouco não, para mim ele sentiu muito. Teve a cobrança de falta que ele isola, os escanteios não foram bons, as finalizações ele desperdiçou. Para mim o Jean acabou sentindo muito esse gol realizado contra. Então para mim foi a pior partida dele com a camisa do Santos. O Jean que vinha sendo um dos pilares do time. Não é uma crítica ao atleta, é só uma observação que nesta partida ele foi mal, porque para mim hoje ele é o segundo melhor jogador do Santos em questão de habilidade. Então, infelizmente, uma péssima partida do Jean. E agora para mim um destaque que já é negativo há muito tempo, o Rodrigo Fernandes foi mais uma vez muito mal pelo Santos. Mais uma vez demonstra que só sabe bater, entra em campo e não agrega em nada taticamente, em questão de bola no chão, o Fernandes não agrega. Porém, eu acho que você vai falar, mas foi um erro do Marcelo. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Fernandes jogou mal? Jogou mal. Ele entrou no lugar do Kevson, que é um ala esquerdo. Então o Marcelo tentou mudar o esquema, a formação tática mais uma vez. Assim como foi contra o Palmeiras, tentou entrar com 3 volantes para tentar fazer mais defensivo. A diferença é que contra o Palmeiras a gente não tinha o Lucas Lima. Então o Kevson não precisou sair, o esquema foi mantido, só o nosso meio campista que deu um passo atrás. Contra o Corinthians ele tirou o Kevson e manteve o Lucas Lima. Então para mim ficou um pouco... O Santos perdeu o Santos perdeu muito na questão ofensiva, porque o Kevson, não apenas o Kevson,
é um lateral muito ofensivo, um ala muito ofensivo, como o Fernandes é zero ataque. O Fernandes é praticamente só defesa nesse time do Santos. Então, para mim, o Santos perdeu na quesito ofensivo. Mas eu entendi o que o Marcelo quis fazer. Ele foi jogar um clássico muito importante, onde não era apenas importante vencer, era importante que o Santos somasse pontos na tabela. Então o empate não era ruim. Então o Marcelo queria pelo menos garantir o empate. Por isso tirou uma peça ofensiva, que era o Kevson, e colocou uma peça do meio de campo, que é uma peça mais defensiva para tentar dar uma estabilidade maior. E também para povoar o meio campo, porque o meio de campo do Corinthians é muito forte. Tem o Fausto Vera, que fez uma grande partida ontem, tem o Moscardo na reserva, Giuliano, Renato Augusto, grandes peças que poderiam desequilibrar a partida se dominassem o meio campo. Então, para mim, o Marcelo optou por pôr mais uma peça naquele setor para impedir que o Corinthians dominasse a partida. E claro que teve certa dificuldade, pelo meio de campo acabou que o Corinthians não chegou tanto, o Corinthians forçou algumas jogadas pelas pontas, justamente por isso, pelo Santos ter povoado o meio campo. Mas é claro que o Santos sofreria por lá também, porque Renato Augusto tem muita qualidade, o Vera estava num bom dia, então é claro que o Santos sofreria por aquele setor. Também, claro, somado à má partida das suas peças. O Fernandes não foi bem, o Lucas Lima não foi bem, o Jean não foi bem, o Rincon também não foi tão bem, talvez o melhor desse setor, mas não foi uma das melhores partidas do Rincon pelo Santos, foi mal mais uma vez. Então eu acredito que tenha sido essa a intenção do Marcelo. E aí você olha para as outras opções que ele tinha no banco para entrar na mesma posição. O Fernandes ainda não tinha ganhado muito que uma chance com o Marcelo. O Marcelo já tinha testado o Dodi, que para mim talvez fosse o substituto natural do Fernandes de imediato. Mas o Dodi veio mal, já estava mal há muito tempo, desde o Campeonato Paulista não foi o mesmo. Praticamente uma temporada em que ele só joga o primeiro mês, bem, assim, se destacando muito. Então eu já falei em outros vídeos que quando o Dodi chegou no Campeonato Paulista eu achei que a gente ia acabar com os problemas do meio de campo, porque para mim o Dodi ia sanar esses nossos defeitos. Momentaneamente sanou, mas depois veio a se complicar cada vez mais nos jogos e caiu de rendimento. Então o Dodi, em uma fase onde o Marcelo já tinha testado ele, testou o Dodi contra o Bragantino e contra o Inter, né, no próprio 3x1 e no 7x1, duas derrotas com o Dodi. Então entendi a não colocação do Dodi, e a outra opção pro volante seria o Camacho, que cada vez tem menos espaço no Santos. No final de ano o Santos não vai renovar o contrato dele, então vai fazendo seus últimos jogos pelo Santos, aí recebendo as suas últimas oportunidades. Então, para mim, eu acredito que o Marcelo errou por pôr o Fernandes. O Fernandes não é uma peça ideal para um time titular do Santos. No entanto, é o que o elenco proporciona. Então, acho que o Marcelo não tem muita culpa. Na visão de jogo dele, de tentar segurar, ele fez o que talvez seja o melhor, apesar de não ser algo tão bom, se é que vocês me entendem. E passando agora para o momento mais importante, o momento mais decisivo da partida, aos 98 minutos do segundo tempo, aos 52, se eu não me engano, muito no final, nos acréscimos, o Soteldo consegue, sofrer um pênalti, que na hora o Daronco não marcou, mas o VAR chamou, o Daronco foi ao vídeo e assinalou o pênalti, e o Mendonça converteu, empatando a partida. Então, mais uma vez, o Santos, sim, conseguindo na malandragem, no pênalti, na malandragem no bom sentido, porque ontem na saideira no portal NM, onde eu também participei como apresentador dessa vez, eu também citei, é um pênalti que lembra muito o pênalti do Marcos Leonardo contra o Vasco, não pelo lance em si, mas pela malandragem positiva do atleta, onde o Soteldo sempre faz essa jogadinha de cortar, e ele percebe que em um momento de afobação, porque nos últimos instantes o Santos fez uma blitz muito grande no Corinthians. O Corinthians começou a tomar uma pressão e era finalização, chance criada. Então era um momento de tensão na defesa do Corinthians. E o Soteldo, muito esperto, percebeu a afobação dos defensores. Então, na hora que ele recebeu a bola na ponta da área, ele viu o zagueiro Bruno Mendes chegando, ele deu só um toquinho, um quartinho na bola, jogou para a linha de fundo, e aí na afobação o zagueiro do Corinthians acabou colocando o pé que trombou no pé do Soteldo. Ele fez o Soteldo tropeçar. Muita gente falou que o Soteldo pisou, mas não. Se você vê no replay, a hora que o pé do Bruno Mendes encosta no chão, o pé do Soteldo está muito pouco em cima. Jamais seria uma intenção do próprio Soteldo pisar no pé do atleta do Corinthians. Para mim, o Bruno Mendes impede o Soteldo de passar, ele interrompe a passagem do Soteldo com uma falta. E a regra é clara, se é falta dentro da área, é um pênalti marcado para o Santos. Para mim, acerta o Daronco, acerta o VAR. Houve muita reclamação dos atletas do Corinthians, o próprio Duílio reclamou, o Corinthians disse que vai pedir o afastamento do Daronco, mas acho que não vai conseguir porque para mim foi um lance acertado. Então acredito que a CBF também tem essa interpretação, ou até mesmo que seja um lance interpretativo, como é o caso da maioria dos lances.
Mas é isso, essa foi a partida do Santos. O Santos não foi tão bem ontem, mas consegue um ponto muito importante, um ponto muito grande, um pontinho conquistado na Neoquímica Arena contra o Corinthians fora de casa. Então o Marcelo, que tem 2 clássicos desde que assumiu o Santos, uma vitória e um empate, não perdeu ainda, então é um retrospecto positivo do nosso treinador. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Esqueci de citar, ponto muito importante fora de casa, mas a próxima partida é contra o Flamengo, também fora de casa. O Santos vai a Brasília enfrentar o Flamengo. A partida não será realizada no Maracanã, já que o Maraca se prepara para receber a final da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense neste final de semana. Para essa partida contra o Fluminense, o Santos não vai ter o Marcos Leonardo, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O Marcos Leonardo recebeu o cartão já no banco de reservas. Aí você pode falar, pô, mas que cartão infantil, cartão infantil. Eu acho que ele foi instruído a receber o cartão e ficar suspenso, porque antes da partida ele sentiu dores no joelho e se tornou dúvida para o próprio jogo contra o Corinthians. Então saiu durante o jogo por questão física, precisou ser substituído. Tanto que na hora do gol, se vocês verem as fotos, o Santos, o Marcos Leonardo está com um gelo no joelho, porque ele não está aguentando mais de dor. Não está aguentando mais de dor, não, ele está sentindo a dor. Então eu acho que ele recebe o 3º cartão amarelo para não jogar contra o Flamengo e se tratar. E além de tudo ainda, 0 os cartões, não gasta uma partida a mais com um pendurado. Então 0 os cartões, se recupera e retorna contra o Cuiabá na próxima rodada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, o vídeo vai ficando por aqui. Um empate, um pontinho muito importante na Vila. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. No Twitter é onde eu posto as opiniões mais pessoais, os links das minhas matérias, também os links dos próprios vídeos, opiniões sobre Santos, seleção brasileira e também agora cobrindo o Pan-Americano pelo portal NM. Então espero que vocês me sigam por lá para acompanhar. E no Instagram, é claro, que sempre compartilho o link das minhas matérias via Story, então também vale a pena me seguir por lá. Se inscrevam aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo, deixem um like para continuar me apoiando. E é isso, até a próxima. Valeu, torcedor!